Salve, salve, meu povo! E aí, tudo certo com vocês? Bom, na aula de hoje, nós iremos falar de alguns conceitos de genética, né? Para a gente não ficar no meio do caminho, tá? Então, alguns conceitos que a gente precisa saber sobre fenótipo, sobre genótipo, homozigótico, heterozigótico, gen, enfim, coisas que vocês já viram nas aulas anteriores, tá? Então, mas hoje é só para a gente fazer uma breve revisão e tirar algumas dúvidas. Beleza, meu povo? Hoje eu vou falar para vocês também que aqui na minha residência, no meu prédio, está passando por uma reforma. Então, se vocês ouvirem algo diferente aí, como aquela maquita chata pra caramba, aí um quebra-quebra de britadeira, não fiquem espantados não, porque aqui realmente o prédio está em obra e, infelizmente, eu não tenho como pedir para parar a obra para eu dar aula, né? Vocês já estão acostumados aí com minha sinfonia canina aqui do lado, porque eu já disse para vocês que aqui do lado tem um canil, né? Mas a gente vai, na medida do possível, fazendo uma aula melhor para vocês cada dia, certo? Então, já fiquem ligados que isso pode interferir um pouquinho na nossa aula. Mas, vamos lá para a nossa tela para a gente começar a entender esses conceitos que eu sei que vocês já sabem, mas não custa nada relembrá-los. Vamos lá para a nossa tela. Bom, nossa tela compartilhada, nosso conteúdo é hereditariedade, né? Genética. Então, tem um Mendel aí que é o pai da genética. Então, a gente não vai entrar na biografia de Mendel, tá? E os conceitos gerais que nós precisamos saber para ter uma melhor compreensão sobre esse conteúdo. Então, gene, fragmento de DNA que pode ser transcrito na síntese de proteínas. Traduz aí, Wendel, o que é isso? Bom, nós já vimos que lá dentro do núcleo nós temos o DNA, né? Que ele passa por um processo de autoduplicação, depois ele passa por um processo de transcrição e lá no citoplasma ele irá fazer o processo de síntese de proteínas. O que seria essa proteína? Proteína, a gente tem que lembrar que a principal função dela é o quê? Construtora. Então ela vai construir um indivíduo. Então, cor dos olhos, a cor da pele. Então lá no processo de tradução, que foi aquele fragmento do DNA onde está o gen para aquilo, para aquela característica, ele vai justamente produzir do crescimento do cabelo ou não, né? Então, a proteína aí, ela é específica para cada tipo de característica, certo? Nós temos aí o locus gênico, o loco, tá? É o local do cromossomo onde se encontra esse gene. Então, é o espaço, o local lá. Então, gene para a cor do cabelo. Então, está localizado em um loco, tá? Por isso que se chama loco gênico. Alelos. Genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Gente, nós temos aí chamadas cromátides irmãs e cromossomos homólogos, tá? Então, vão ser genes que vão estar localizados, locus que estão localizados em cromossomos homólogos. Então, são cromossomos que são bem parecidos entre si. Como é que eu vou verificar isso? Através do seu centrômero, tá? Se ele é metacêntrico, se ele é submetacêntrico, ou se ele é acrocêntrico. Tá, você esqueceu do telocêntrico. Mas telocêntrico é porque não acontece na espécie humana. Mas claro que ele existe, tá? Então você vai fazer uma comparação, vai ver lá, ó, 2 cromossomos metacêntricos. Então, o locus tem que ser igual nesses cromossomos homólogos, certo? E aí vem justamente a homologia. O termo homólogo quer dizer semelhante, tá? Então, cromossomos que possuem genes para as mesmas características. Então, característica cor do cabelo. Não importa a cor, tá? Então, em um cromossomo vou ter lá cor negra, tá? E outro cromossomo vou ter para cor loira. Ou olhos verdes em um, que é a característica cor dos olhos, tá? Ou cor azul do outro, certo? Então, para a mesma característica. No caso das ervilhas, que a gente vai ver, cor da ervilha, verde ou amarela, certo? Então, é a mesma característica. Conceitos aí, genótipo, tá? Conjunto de genes de um indivíduo. Então, é genótipo, é a carga genética que esse indivíduo carrega.
Nós lembramos aí sempre que é aquela carga não visualizada. A gente não consegue identificar qual o genótipo dele, tá? Já o fenótipo é aquela característica observável, tá? Dentro de uma espécie. Então, que são determinadas por genes e que podem ser alteradas pelo ambiente. Já falei para vocês aí que, de repente, eu chego lá em 2021 com cabelo, já imaginou? Aquele cabelo colado, borrifado. Brincadeira, gente. Mas não vai acontecer isso não, tá? Então, fenótipo, na verdade, eu posso dizer que ele é o genótipo mais o ambiente. Então, é aquela característica observável. Então, por exemplo, eu sou calvo. Então, isso aqui é meu fenótipo, tá? Fenocópia. Então, fenótipo modificado semelhante a um já existente. Isso acontece. Gene letal é aquele gene que o indivíduo ele nasce, mas depois ele morre, tá? Por algum motivo. Mas a gente não vai estudar gene letal ainda não. Aqui é beleza. Gene dominante é aquele que sempre está presente e se manifesta, tá? Então, gene dominante é aquele que vai prevalecer. Então, no caso da ervilha, por exemplo, verificou lá que o gene amarelo, ele prevalece em relação ao verde, tá? O gene recessivo é aquele que só irá se manifestar na ausência do dominante, ou seja, ele vai vir em dose dupla, tá? O homozigoto, homo puro, tá? Homo igual, o puro. Indivíduo que apresenta alelos iguais para uma ou mais características. No nosso caso, a gente vai aprender apenas uma única característica, tá? Então, o gene homozigótico é aquele que pode ser homozigótico dominante, tipo azão, mas eu também posso ter um homozigótico recessivo, azinho, tá? Um homozigótico igual, as letras iguais, certo? E o termo hétero quer dizer diferente, também chamado de híbrido. Indivíduo que apresenta alelos diferentes para uma ou mais características. Então, como eu falei anteriormente, nós só iremos estudar uma única característica. Então, nesse caso, aí eu vou ter o azão e o azinho. Lembrando que o dominante, como ele prevalece sobre a característica recessiva, ele deverá vir sempre antes do recessivo, certo? Então, isso é uma regra da genética, tá? Lembrando também que nós utilizamos sempre letras, né? A letra que você quiser, tá? Pode ser a inicial do seu nome, enfim. Desde que você saiba que a letra maiúscula ela é referente ao gene dominante e a letra minúscula para o gene recessivo, tá? E vou usar A, por exemplo, para a mesma característica, tá? Então, azão para dominante e azinho para recessivo, tá? E lembrando também, mais uma vez, gente, que vocês já me perguntaram algumas vezes isso, professor, como é que eu vou saber a característica dominante e a característica recessiva? Lá, no enunciado das questões, vem sinalizando justamente isso. Quando não vem uma genealogia, né? E aí vem a legenda lá do lado do que é dominante e o que é recessivo, beleza? Aqui a gente só vai falar dos genes codominantes, né? Os dois genes do par manifestam seu caráter, por exemplo, o sangue AB, então A não domina B e nem B domina A, tá? A questão do A vir na frente do B é somente em caráter de ordem alfabética, tá? E aqui a polialelia, que também são chamados de alelos múltiplos, tá? Então, mais de 2 alelos para uma mesma característica. No caso aí, por exemplo, dos grupos sanguíneos, tá? O resto a gente não vai ver, ok? Aqui a genealogia, então o heredograma, o pedigree, como queiram, né? Então aqui a gente vai ver esse quadrado para sexo masculino, tá? Esse círculo para sexo feminino. Aqui sexo desconhecido. Gente, tem muita gente que troca isso aqui, tá? Sexo desconhecido não tem nada a ver que é homossexual, que é gay, que é lésbica, tem nada a ver isso aqui. Sexo desconhecido quer dizer que eu não conheço, por exemplo, meu primo, eu sei que eu tenho um primo, mas na árvore genealógica eu não sei se ele é do sexo masculino ou do sexo feminino, porque ninguém conhece, ninguém sabe isso aí. E aí se coloca esse losango aí, tá? Então, sexo desconhecido, porque não sabe se é do sexo masculino ou do sexo feminino, tá? Aqui, casamento, um cruzamento com casamento, tá? Não tem essa linha aqui. Casamento consanguíneo, mas a gente não vai ver isso aqui. Indivíduo que apresenta um caráter estudado, tá? Então, normalmente vem com escuro aqui deveria estar escuro também, tá? A gente chama de rachurado, ok? Filhos ou descendentes,
sempre da esquerda para a direita. Então, primeiro veio esse, depois essa, tá? Então, sempre da esquerda para a direita, em ordem cronológica. Então, aqui nasceu primeiro, tá? Nasceu primeiro e essa foi a última. Gêmeos dizigóticos ou bivitelínicos, que é a mesma coisa. Então, são gêmeos que não são idênticos, tá? Então, nesse caso aqui já vê, ó, sexo masculino e sexo feminino. Então, são aqueles que não compartilham a mesma placenta, tá? Então, são gerados aí de 2 espermatozoides e 2 ovos, ou 2 ovócitos distintos, tá? E os gêmeos monozigóticos, que obrigatoriamente devem ser do mesmo sexo, tá? Pode ser 2 meninos, 2 meninas, e eles podem compartilhar, que é o que normalmente acontece, tá? Compartilham a mesma placenta, ou em alguns casos não, tá? Mas serão sempre idênticos, certo? Porque são originados de um mesmo espermatozoide e de um mesmo ovo, tá? O ovócito 2, certo? Questão da probabilidade, que nós já vimos também, regra do I, né? Então, a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem, tá? Então, é o produto, como é o caso aí, por exemplo, ser albino e do sexo feminino. Então, aí é só multiplicar, tá? E a regra do ou, se eu jogar o dado, tanto faz cair o número 2 ou o número 3. Aí ocorre a soma, tá? Então, aqui, vocês não vão ver também esse ou, mas o i, com certeza, tá? Então, fiquem ligados. Então, pode ser 2 perguntas. Então, quero que vocês me dêem a probabilidade desse indivíduo ser do sexo masculino e heterozigótico. Então, são 2 perguntas, tá? Então, aí, no caso, você primeiro vai calcular lá, já sabe que é meio, né? Só são 2 sexos, ok? E depois vai calcular quantos serão heterozigóticos. É só multiplicar por meio, beleza? Dominância completa. No caso de dominância completa, um indivíduo heterozigótico apresenta o fenótipo condicionado pelo alelo dominante. Ou seja, o alelo recessivo só se manifesta em homozigote. Existem apenas 2 fenótipos possíveis. Então, olha esse quadro aí que é bem legal, tá? Então, uma dominância completa, eu vou ter 3 genótipos, ó, 3 genótipos, então azão, 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 azinho e azinho, azinho. Mas 2 deles aqui, ele caracteriza o mesmo fenótipo, que é a cor preta, tá? Então, porque o azão, eu posso dizer aqui que esse azão já condiciona a cor preta. Aqui ele é puro, mas aqui ele é impuro ou híbrido, tá? Então, ele é preto, mas ele contém o gene para branco. Mas lembrando que esse vai prevalecer em relação a esse. Então, para vir branco, que é o recessivo, ele tem que vir em condição dupla, ó, recessiva. E aí eu volto a dizer a vocês que todo recessivo obrigatoriamente é homozigótico, tá? Então, na dominância completa, eu vou ter 3 genótipos, mas apenas 2 fenótipos, certo? Na dominância incompleta, o indivíduo heterozigótico vai apresentar um fenótipo diferente dos indivíduos homozigóticos, tanto do dominante quanto do recessivo. Nesse caso, vai apresentar um fenótipo intermediário entre os 2 indivíduos homozigóticos, tá? Então, é como se azão, azão é preto. A gente vai ver na tabela aqui agora, ó. Então, azão, azão é preto, tá? E bezão, bezão é branco, certo? Quando eu junto A com B, vem uma cor intermediária cinza. Então, surgiu um terceiro fenótipo, tá? Então, na dominância incompleta, eu vou ter 3 genótipos e eu vou ter também 3 fenótipos. Lá em codominância, a gente vai ver que o A com B gera sangue AB. Não gerou um sangue azul, por exemplo, tá? Lá na codominância, o que é que você pode trocar, tá? Vai se confundir com dominância incompleta com codominância. Não, codominância eu vou ter o sangue AB, certo? Na dominância incompleta, a união com A com B surgiu uma terceira cor, que é o caso aqui da dominância incompleta. Cuidado para não confundir dominância incompleta, onde surge uma terceira cor, né, uma terceira característica, da codominância, onde vai ter lá o sangue AB, que é sangue AB, certo? Não vai formar C, por exemplo, tá? E aí a codominância é bem parecido, ó, com a codominância, ó, bem parecido, ó, gente, ó. Azão, azão preto e bezão, bezão branco. Só que aqui na codominância, ó, ficou preto e branco, tá? Lá na dominância incompleta, o AB virou o quê? Cinza,
Então, são coisas bem diferentes. Então, aqui eu também vou ter 3 genótipos e também 3 fenótipos diferentes, certo? Aqui é o histórico de Mendel, que a gente já falou sobre ele, tá? Isso é muito importante vocês saberem, vale a pena sempre estar batendo nessa tecla. Então, por que as ervilhas, passo cultivo, várias características contrastantes e de fácil observação, ciclo vital curto e grande número de descendentes, né, o de proles, é a mesma coisa. Predomina a reprodução por autofecundação, então ele pode pegar um pincel lá, pegar o grão de pólen de uma planta e fertilizar outra, tá? Não precisa esperar para uma abelha, para um inseto fazer isso, tá? Não. E aqui são as características, né, que ele observou dentro de uma ervilha, né? Em uma ervilha, na verdade. Aqui, primeira lei de Mendel, que se fala que, isso aqui nós já vimos, ó, divisão celular, tá? Meiose. Por que eu sei que isso aqui é meiose? Ó, gameta. Se formar gameta é meiose, tá? Então, eu vou ter aqui uma característica aqui, é a mesma característica, tá? E aí se dividiram e depois formou os gametas aqui, ó. Ó, lembrando que na meiose 2 se formam 4 células, tá? Então, as características dos indivíduos são condicionadas por pares de fatores. Um vem do pai, outro vem da mãe, tá? Que se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um fator do par para cada gameta. Beleza? Então, isso se chama a primeira lei de Mendel. Então, a gente só aqui vai estudar uma única característica, tá? Também chamado de monohibridismo com dominância. Aqui é dominância completa. Então, aqui, ó, 3 proporções para 1. Então, isso quer dizer que eu vou ter 3 ervilhas amarelas para uma verde. Por que 1, 2, 1? Então, vamos lá. Proporção fenotípica, eu tenho 3 amarelas para uma verde. E a proporção genotípica quer dizer que eu tenho uma amarela homozigótica, tá? 2 amarelas heterozigóticas e uma verde homozigótica. É o que está mostrando aqui, ó. Certo? Então, proporção, ó, 3 amarelas, 75%, para 25% de verdes, certo? Só que dentro dessas 75%, 2 são, ó, heterozigóticas, certo? Então, tem que ver isso aí, beleza? Sem dominância, aqui é o dominância incompleta, tá? Sem dominância. Então, repare que flores vermelhas e flores brancas, tá? Olha que surgiu uma cor intermediária, né? Flor rosa, tá? Então, eu vou ter aqui 3 fenótipos e também 3 genótipos diferentes, tá? Aqui, genes letais, a gente não vai falar. Pelagem dos coelhos, que já é polialelia, tá? Então, aí dos coelhos. Então, repara que aqui o único C grande é o selvagem, também chamado de agute, tá? Que tem aquela pele meio amarronzada, tá? Então, decisão, ó, tracinho aqui. Todos os outros C são C pequenos, tá? E vem com o seu expoente aqui, que vai determinar se ele é chinchila, essa pelagem mais cinza, tá? O himalaio, que tem as extremidades negras, ele é branco, mas extremidades negras, né? Orelhas, patas e cauda. E o albino, que é o totalmente branquinho, né? Então, nessa linhagem aqui. Então, eu vou ter aqui selvagem, que domina a chinchila, que domina Himalaia, que domina o albino, tá? Sempre nessa ordem, tá? E aí o sistema, os grupos sanguíneos. Então, determinado por proteínas presentes, tá? Isso aqui já viu. São basicamente estudados 3 sistemas, mas tem vários outros, tá? Então, o sistema BO e o sistema RH, o que nós iremos estudar. Então, o sistema BO é polialelia e codominância, tá? Já o RH é dominância completa, porque eu vou ter apenas 3 genótipos, mas apenas 2 fenótipos, tá? E é a questão do aglutinogênio, né, nas hemácias, né? Vai estar lá na membrana plasmática. Então, sanguíneo A tem um A e lá no plasma eu vou ter anti-B, tá? O B eu vou ter aglutinogênio B, mas no seu plasma eu tenho anti-A. Quando o sangue é AB, ele vai ter os 2 aglutinogênios, A e B. Mas eu não tenho no plasma nada. O O é o inverso. Eu não vou ter nenhum aglutinogênio, nem A nem B, porém, lá no plasma, na parte interna, eu vou ter tanto anti-A quanto anti-B, tá? Naquele exame lá que a gente mostrou para vocês no Planeta Bio, tá? E aí o sistema BO
Grupos do sistema BO são determinados por uma série de 3 alelos. Então, IA, IB e Izinho, que é o único recessivo. Entre A e B não existe dominância, que se chama codominância, tá? E ambos dominam o Izinho, tá? GIA determina a produção de aglutinogen A, já vimos no slide anterior. O B determina a produção do aglutinogênio B, tá? E o I determina a não produção dos dois, nem de A nem de B. Os fenótipos, aqui a B, né? A B e O, e os genótipos, IA com IA, homozigótico e seu heterozigótico com O. O B, seu homozigótico e seu heterozigótico com O. A B é o heterozigótico completo, tá? É o codominante. E o O é o único recessivo, ok? Então, fator RH, positivo é dominante, então vou ter aqui seu homozigótico e seu heterozigótico com negativo. O negativo, para vir negativo, ele tem que vir em condição dupla, tá? Aí, fator RH, certo? E a questão da doença hemolítica do recém-nascido, que falamos na aula de sexta, tá? Só vai acontecer com mãe negativa e filho positivo, certo? Então, aí o sangue do filho passa, que é positivo, passa para a mãe cria anticorpos, tá? Então, na primeira gravidez não acontece nada com o bebê, mas posterior, segunda e terceira gravidez, se o filho vier com positivo, aí pode acontecer essa questão da eritroblastose fetal, que acaba coagulando o sangue desse bebê, tá? E aí toma-se anticoagulantes, certo? Então, aí, sistema MN, nós não iremos ver. Beleza, pessoal? Então, essa aula é só para a gente fazer um apanhado do que nós já vimos. Lembrando, mais uma vez, que este conteúdo de grupo sanguíneo não tem no módulo de vocês. Então, deixei um link na aula de sexta-feira para vocês verificarem, tá? Então, fiquem atentos a esse link. E vou postar na aula de hoje e vou postar também esse slide para vocês ficarem ligados. Valeu, meu povo! Obrigado pela aula e até sexta-feira. Se cuida. Tchau, tchau. Fui!